Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como construir uma tela de consulta para o usuário das suas planilhas. A ideia é construir uma tela onde o usuário tenha a liberdade de poder escolher itens que ele quer analisar e também poder definir períodos, e isso é muito interessante. A ferramenta que nós vamos usar para construir tudo isso é o filtro avançado. Filtro avançado com macro. Fique aí, que na volta da vinheta eu vou explicar melhor como nós vamos construir essa tela. Vamos lá. Bom, eu costumo dizer que filtro avançado é 880. Por que isso? Porque filtro avançado, quando utilizado sozinho, eu costumo dizer que é uma ferramenta pouco útil, para não dizer inútil. Porém, quando a gente usa filtro avançado com macros, a gente consegue criar telas de consultas muito interessantes. O que eu quero ensinar na aula de hoje é como vocês podem construir uma tela de pesquisa com macro e filtro avançado e utilizando, junto com essa ferramenta, intervalos de período, lista de opções criada com validação de dados e também com controles de formulários. Então, a ideia é que a gente consiga unir esses três pontos junto com filtro avançado e macro. Feito? Vamos à aula, vamos colocar a mão na massa e chega desse bate-papo. Vamos lá. Bom, essa é a planilha que eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam fazer essa aula. Na planilha, é claro que nós vamos ter, como já de costume, a carcaça, a estrutura dela, né? E eu vou ensinar agora como é que a gente monta esse negócio. Primeiro passo, nessa construção, como eu falei agora há pouco, nós vamos utilizar muito o quê? Filtro avançado. Filtro avançado será a principal ferramenta desse nosso trabalho. Mas filtro avançado é uma ferramenta praticamente inútil se não for trabalhada junto com macro. A ideia dessa aula é nós construirmos uma tela de pesquisa onde, com base em macro e filtro avançado e outras coisinhas mais que eu coloquei aqui, o nosso usuário vai conseguir listar lá da nossa base os dados que ele precisa, certo? Então, nós vamos poder criar uma visualização mais amigável para ele, ok? Bom, primeiro passo, vamos lá, vamos entender aqui como é que eu distribuí esse negócio. Aqui, do lado esquerdo, nós temos a interface, né, onde o usuário vai trabalhar. Do lado, eu criei algumas telas muito importantes que vocês precisam conhecer. Primeira delas, esse campo do filtro. O campo do filtro é o intervalo de célula que vai servir como filtro no nosso filtro avançado. Vejam que aqui eu estou trabalhando com colunas que correspondem ao cabeçalho lá do nosso relatório. Cabeçalho também desse intervalo de célula aqui. Vou comentar sobre ele na gravação do filtro avançado. Mas percebam que eu tenho aqui data duas vezes. Tenho vendedor, carteira de cliente e tenho status de pagamento. Vamos lá. Data, coloquei duas vezes, por quê? Porque eu quero colocar duas regras. E essas duas regras, elas correspondem à seguinte situação. Eu quero que ele liste datas que iniciem com uma data X que eu vou colocar aqui e termine com a data Y que nós também vamos colocar aqui. Então nós vamos criar através dessas duas células um intervalo de extração, ok? Já explico como fazer isso. Vendedor. Lá na tela de pesquisa nós temos um campo destinado ao vendedor. O usuário vai escolher qual vendedor ele quer pesquisar, certo? A mesma coisa acontece com o status de pagamento. Quero em aberto, quero pago ou quero todos. Certo? O não preenchimento significa todos, beleza? Bom, data, vendedor, carteira cliente e status de pagamento. Vamos lá, carteira de cliente, só para a gente finalizar aqui essa questão do filtro. Eu coloquei controles de formulários que permitem o usuário selecionar ou não, né? Ativar ou não e dizer se quer ou não que aquele item faça parte do nosso filtro. Perceba lá no filtro que eu coloquei uma condicional e que quando a pessoa ativa, ele coloca aqui diamante, ele informa a carteira que a pessoa ativou. Né? A mesma coisa vai acontecer com prata, veja. E quando ele não informa, quando ele não está ativado, ele traz 5 letras Z. Essas 5 letras Z, elas na verdade correspondem a um registro que eu não tenho. A ideia é essa. Ah, eu quero trazer diamante, ZZZ e prata. Aqui eu preciso ter esse intervalo com 3 valores. Isso é algo meio que obrigatório. Se eu quero ter 3 opções no meu filtro avançado, eu preciso ter 3 linhas para determinar isso, certo? Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Por último, nós temos aqui o status de pagamento, que corresponde àquele campo lá do filtro, lá da tela inicial, onde o usuário vai definir se quer ou não colocar filtro de status de pagamento. Bom, e lista.
Quais são essas listas? Essas duas listas são listas de valores usadas para uma validação com lista. Vocês devem ter percebido que aqui no campo do vendedor eu tenho uma lista de vendedores. Aqui no campo status de pagamento eu tenho uma lista com o status de pagamento. Essas listas, elas vêm da ferramenta validação de dados, que fica na guia dados, lista, e aqui eu defini o intervalo que eu quero que ele pegue, beleza? Por último, nós temos lá no canto direito, regras para a carteira. Essas regras para a carteira nada mais é do que a relação que essa célula tem com o botão, com o controle de formulário, né? O controle de formulário é uma ferramenta que fica disponível na guia desenvolvedor. Desenvolvedor, inserir. Aqui nós temos controles de formulários, então todos esses botões foram criados para interagir com planilhas. O que nós estamos utilizando aqui é a caixa de seleção, beleza? Eu também estou utilizando aqui uma caixa de grupo. Vejam que ao redor de todos esses botões eu tenho uma caixa de grupo. Isso mais para manter organizada a nossa tela, beleza? Bom, depois de colocar esse controle de formulário, eu preciso clicar com o botão direito e lá em formatar controle, eu crio um vínculo com a célula, né? E aí, o que acontece aqui é que eu criei vínculo com a célula Y8. Y8 é a célula que está trazendo aqui o verdadeiro, correspondente à caixa de seleção verdadeiro que está ativada. Então, ativada, verdadeiro, desativada, falso. Nós temos um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre controles de formulários e é muito interessante. Se você gostou, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa assistir essa aula e tenho certeza que você vai gostar. Já entendemos aqui como é que a tela foi configurada, né? Temos um campo destinado ao filtro, temos as listas de valores e temos o intervalo de célula destinado à regra do nosso controle de formulários. Beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora é gravar uma macro com filtro avançado, certo? E aí nós vamos começar a colocar as regras. Bom, eu vou até começar a colocar as regras antes. Vamos lá. Data. Eu quero aqui criar uma regra para intervalo de data. Para eu criar o intervalo de data, eu preciso fazer o seguinte, vamos lá, entre aspas, né, sinal de igual, abro aspas, eu quero que a data seja maior ou igual à data que for digitada dentro dessa célula aqui, dentro da célula I5. Só que tem um porém, e se a pessoa não digitar nada, o que vai acontecer? Maior ou igual a nada. Então o que eu quero aqui? Eu quero aqui dizer que se essa célula, então vamos lá, depois do E comercial eu vou abrir um C, então eu vou dizer que se a célula I5 for igual a vazio, eu quero que ele considere 1, do contrário, considere o valor da própria célula. E assim, Enter. Agora, a minha data ela está definida como, se a pessoa não definir uma data, ela coloca a partir de 1º de janeiro de 1900. Esse 1, ele é a primeira data do Excel, certo? Eu quero que esse item ele se repita para as linhas de baixo. Por quê? Porque na carteira cliente, no critério carteira cliente, nós temos 3 campos disponíveis, nós temos 3 campos possíveis para filtro. Por mais que a pessoa possa escolher um, como é o caso aqui, ele trouxe prata e ZZ para os outros 2, a pessoa pode sim ativar os 3 e ele terá essa disponibilidade, né? Diamante, ouro e prata, beleza? Sabendo disso, nós precisamos repetir essa mesma regra para as células de baixo. Então o que eu vou fazer? Sinal de igual, cliquei na célula e assim eu estou aplicando a mesma regra para as células de baixo. Então vejam que todas trazem o mesmo valor. A partir do momento que eu colocar uma data aqui, ele passa a entender que é essa data que eu quero utilizar, beleza? E aí percebam o seguinte, a minha data ela aparece aqui em formato numérico, né? Ela está aparecendo no formato geral. Tem algum problema? Não, problema nenhum, está tudo certo. Vamos lá, data final. A minha data final é o seguinte, eu preciso abrir aspas, colocar sinal de menor, sinal de igual, fecho aspas e comercial. Preciso destinar a minha data final. A minha data final é o campo, é a célula correspondente à data final, a célula I6. Ok, mas eu quero só I6? Não, não quero só I6. Eu vou colocar aqui um C também. E vou dizer que se I6 for igual a vazio, ponto e vírgula, eu quero que ele considere aqui 5.000. Nossa, 5.000? É porque 5.000 é uma data muito longa, né? 5.000 não, 50.000.
porque 50.000 é uma data muito longa, e depois eu posso até mostrar para vocês que data isso corresponde, mas é algo lá em torno de, sei lá, 2020 e alguma coisa. Então, é uma data bem distante, tá? Ponto e vírgula, ou seja, do contrário, eu quero que apareça a própria célula, certo? Se a pessoa definir uma data, se ela escolher uma data, vai aparecer a data. Se ela não definiu a data, vai aparecer 5.000, que convertido em data, vai dar uma data muito distante. Fechei parênteses, a minha função C, dei um Enter, e tem um detalhe aqui. Vou clicar em não, ok, porque não posso fechar essa aspa aqui. Pronto, é 5.000 ou o próprio número, beleza, Enter. Eu vou agora dizer que as células de baixo serão iguais, né? Então, sinal de igual, clico na de cima, sinal de igual, clico na de cima. E assim eu crio regra para todas as situações. Ele vai criar uma regra para a primeira linha, para a segunda linha e para a terceira linha. O que ele faz aqui é verificar cada uma dessas linhas, né? Existe um registro com a data maior que tal, menor que tal, vendedor tal, para a carteira ZZZZ? Não, não tem. Então não vai acontecer nada. Lá na prata, isso já vai acontecer. Tem data tal até data tal com a carteira prata? Sim, tem. Importante que vocês entendam o seguinte, quando a célula está vazia, como é o caso aqui, significa que o meu vendedor ele está indeterminado, pode ser qualquer um, beleza? Então, eu quero aqui uma função C, que vai verificar se a célula correspondente ao vendedor, vamos lá, ela é igual a vazio. Se for igual a vazio, eu quero vazio. Do contrário, eu quero aqui C5, que é o valor da própria célula. Fecho parênteses e dou um Enter. Por que eu fiz isso? Vamos lá. Eu fiz isso porque se eu simplesmente criar um vínculo, colocar o sinal de igual e selecionar a célula, quando a célula está vazia, ela mostra zero. E eu não quero que ela mostre zero, porque se ela mostrar zero nesse campo, o que vai acontecer é que o Excel vai procurar pelo valor zero e não é isso que eu quero. Então aqui nós vamos usar função C também. Se a célula, vamos lá, C6 for igual a vazio, o resultado é vazio. Do contrário, C6. Fecho parênteses e dou um Enter. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso replicar os valores, né? Então, na célula de baixo do vendedor, eu vou colocar sinal de igual e vou clicar na própria célula. Então, está lá, O9. Na célula de baixo, igual a de cima, O10, e assim por diante. Eu vou fazer a mesma coisa lá no status de pagamento, né? Sinal de igual, clico na de cima, sinal de igual, clico na de cima. E assim, tá tudo certo. O que acontece agora é, coloquei a data final? Sim, coloquei. Ele vai colocar aqui a data final para mim. Vejam, ele já trocou meus 50.000 por 42228, beleza? Sobre as 5.000, vamos lá, quanto? 5.000 não, 50.000. 50.000 representa que data? Vou colocar no formato de data, corresponde a 21/11/2036, tá vendo? Então, é uma data bem tranquila para se trabalhar. Bom, os nossos parâmetros já estão praticamente definidos, né? Os nossos filtros aqui do lado já estão ok, então nós vamos agora gravar a nossa macro, e na gravação da nossa macro nós vamos entender um pouco melhor sobre o filtro avançado, beleza? Bom, eu vou clicar em Desenvolvedor, e lá na guia Desenvolvedor nós vamos encontrar um botão chamado Gravar Macro. Quando eu clico em gravar macro, ele abre uma tela para mim, né? Nessa tela de gravação de macro, eu vou definir o nome da minha macro. Esse é o nosso primeiro passo. E o nome da minha macro é pesquisa. Posso colocar tecla de atalho para executar uma macro? Sim, posso. Mas, no nosso exemplo, nós não vamos colocar. Eu não costumo utilizar tecla de atalho. Eu gosto muito de utilizar botões para executar as nossas macros. Armazenar macro em. Eu vou armazenar em esta pasta de trabalho. Vou clicar em OK. Para que todos entendam, o que acontece? Quando você grava uma macro e essa macro ela precisa ser substituída, a melhor forma de substituí-la, já que você precisa gravar outra, é gravar uma macro com o mesmo nome, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, precisa substituir uma macro, grava uma outra com o mesmo nome e na hora que você clicar em OK, ele vai mostrar essa mensagem e agora é só clicar em Sim. E ele vai então substituir aquela macro que vocês não precisam mais, ok? Eu vou clicar em Sim e ele vai substituir a minha macro antiga. O que eu vou fazer agora é iniciar o meu processo de filtragem, né? E o que eu quero agora é, na guia Dados, lá do lado de Filtro eu tenho um item chamado Avançado. Vou clicar em Avançado e ele vai abrir essa tela aqui para mim. Deixa eu comentar uma coisa importante com vocês. Às vezes a gente vai gravar uma macro e a gente acaba selecionando uma célula que está próximo de valores. E aí quando eu clico em avançado, ele já quer fazer interpretação para mim. Ou
ele acaba não conseguindo e traz uma mensagem de erro. Quando vocês forem gravar a macro com o filtro avançado, a dica que eu dou para vocês é: selecionem uma célula que não tem nada a ver com o processo de vocês. Selecionem uma célula que está longe desse intervalo de células ou que ele possa fazer qualquer tipo de interpretação, beleza? Nessa minha célula aqui, eu não tenho nada ao redor. Ele vai então entender que tudo começa do zero, beleza? Então, quando eu clicar em avançado, ele vai abrir a tela do filtro avançado. O filtro avançado ele pode acontecer de duas formas. Eu posso filtrar no próprio relatório ou eu posso fazer uma cópia. Honestamente, filtrar no próprio relatório é uma prática que eu quase não faço. Raramente eu fiz. Já o copiar para outro local é uma prática que eu acho muito interessante. Ou seja, ele vai manter a minha estrutura de base, lá a minha tabela, e ele vai fazer uma cópia só dos dados que eu filtrei. Isso é muito legal. Eu tenho aqui 3 campos agora a preencher. Eu tenho o intervalo da lista, eu tenho o intervalo de critérios, eu tenho o copiar para. Intervalo da lista nada mais é do que o intervalo de célula que vai servir como base. Qual é a lista de valores que eu quero trazer, né? Eu então vou chamar esse intervalo pelo nome. Eu tenho uma guia chamada venda, vamos lá, vou mostrar aqui, uma guia chamada venda. Nessa guia eu tenho um intervalo com vários valores e eu coloquei tabela e depois coloquei intervalo nomeado, ou seja, segui todas aquelas práticas que eu bato muito na tecla, né? Quando vocês forem trabalhar com intervalos que podem aumentar, procurem trabalhar com tabela e procurem trabalhar com intervalo nomeado. Eu vou agora voltar para a minha guia, apago esse pesquisa que ele colocou aqui e vou chamar o intervalo vendas. Tecla de atalho para chamar intervalos, F3. F3 é a tecla de atalho que me mostra todos os intervalos existentes. Eu tenho um aqui que se chama vendas e que corresponde àquele intervalo de célula. Vou clicar em OK e ele trouxe aqui vendas. Intervalo do critério. O intervalo do critério nada mais é do que esse intervalo de célula. Vamos lá, clicar aqui na setinha. É esse intervalo de célula que traz aqui os cabeçalhos e também as 3 linhas de valores. Eu aqui estou trabalhando com 3 linhas, beleza? Vou fechar e ele vai voltar. Beleza, já defini o intervalo da lista, já defini o intervalo do critério. Eu vou agora definir para onde ele vai colar. Quando nós trabalhamos com essa ferramenta de copiar e colar, eu preciso ter nesse intervalo do copiar para o mesmo intervalo de valores que eu tenho lá no meu intervalo copiado. Então lá eu tenho data, vendedor, produto, forma de pagamento. Nenhum campo que está lá pode faltar aqui. O que eu posso fazer aqui é fazer uma troca de campo, né? Eu posso, por exemplo, inverter 2 campos aqui e ele vai entender que eu inverti e vai listar os dados corretos, beleza? Mas tudo que eu tenho lá, eu preciso ter aqui também. Eu então selecionei esse cabeçalho e agora eu vou clicar em OK. E ele vai aplicar o meu primeiro filtro. Meu primeiro filtro é só para clientes da carteira prata, com vendas de janeiro a 12 de agosto. Ah, eu quero só do vendedor tal. Posso fazer isso? Posso, mas antes de fazer qualquer coisa, eu preciso o quê? Parar a gravação. Eu vou então em parar a gravação e agora eu vou vincular a minha macro ao botão. Então, lá no meu botão, que na verdade é uma forma, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em atribuir macro e vou selecionar a macro pesquisa, que foi a macro que nós acabamos de gravar. Vou clicar em OK e vejam que agora a nossa macro está pronta para ser executada. Ah, eu quero ouro também. Então, vem prata e vem ouro. Ah, eu quero prata e ouro, mas só da venda do Pedro. Pesquisei, venda do Pedro, prata e ouro. Ah, diamante também. Beleza. Ah, eu quero só dos títulos em aberto. Pronto. E assim, nós construímos uma tela de pesquisa muito mais amigável para o nosso usuário e muito interessante, né? Onde ele consegue criar todos os filtros desejados e fazer a identificação daquilo que ele precisa. Lembrando, essa planilha está em um link na descrição desse vídeo. Você pode baixar e fazer essa aula passo a passo. E tenho certeza que você vai conseguir colocar facilmente essa solução no dia a dia de vocês. Para finalizar, oculto as colunas e pronto, passo a ter uma tela visualmente bem interessante. Feito? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Se gostaram, não esqueçam de dar um like. Se gostaram muito, compartilhem com seus amigos. Como eu já falei em outras aulas, a gente precisa divulgar mais essas ferramentas, as pessoas precisam levar mais isso para o seu dia a dia, mais esse conhecimento para tentar agilizar os seus trabalhos.
melhorar em agilidade e qualidade. Feito? Um forte abraço a todos, nós ficamos por aqui e até a nossa aula da semana que vem.